Vamos fazer a apresentação da socialização. Eu, o Marcelo, o Henrique e o Newton, nós fizemos o trabalho aí sobre a literatura alemã. Então, vou passar aqui a missão, os valores. O título do nosso trabalho é A Literatura Alemã no Ensino do Idioma, os contos dos irmãos Grimm. Então, a gente se interessou por esse assunto que chamou muito a nossa atenção e acho que é muito interessante para um professor de língua alemã conhecer um pouquinho sobre os irmãos Grimm e os contos deles, que são bem famosos, assim como nós vamos verificar aí no andar da apresentação aí. Então, a introdução. O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os contos dos irmãos Grimm, que são conhecidos mundialmente por suas narrativas envolventes, personagens memoráveis e riqueza cultural, trazendo essa riqueza de conteúdo para o ensino do idioma alemão. Então, eu creio que, a partir do momento que você começa a ensinar o idioma, os contos, as histórias da língua alemã, eles devem ser utilizados como uma ferramenta de ensino, né? Porque são assuntos muito interessantes que fazem os alunos prestar atenção, se interessar, torna as aulas mais dinâmicas. Eu acho que os contos dos irmãos Grimm se encaixam perfeitamente nessa sistemática. A nossa fundamentação teórica. Então, a literatura alemã é, por diferentes motivos, heterogênea, seja por acontecimentos históricos, políticos, geográficos, como também pelo desenvolvimento histórico da língua alemã, que culminou em uma rica tradição literária. Então, a Alemanha tem uma tradição muito grande na literatura. Podemos dizer que não é a Alemanha, né, mas os países que falam a língua alemã, tendo em vista que a Alemanha, como a conhecemos hoje, se formou muito após o início da literatura alemã, né, a literatura escrita, falada em idioma alemão, e isso aí criou muita riqueza literária. E a Alemanha, né, digamos assim, é o símbolo dessa literatura aí. Mas para definir uma tradição literária tão heterogênea, é necessário ter em mente que a literatura alemã é a literatura escrita em língua alemã. Então, foi o que eu acabei de falar, não é a literatura propriamente do país da Alemanha, mas a literatura escrita em língua alemã, que abrange Suíça, Áustria, Liechtenstein, Luxemburgo, regiões da Itália, regiões da Dinamarca, Holanda, que fala o idioma alemão. Então, tudo isso se encaixaria na literatura alemã, ou seja, aquilo que é falado em língua alemã. E essa afirmação parece ser bem óbvia, mas como nos explica Carper, 2013, essa definição deve ser interpretada considerando a história da Alemanha e de outros países que possuem o alemão como idioma oficial, como Áustria, Suíça, Liechtenstein, Alsácia e Tirol no norte da Itália. Então, a língua alemã se desenvolveu a partir do Althochdeutsch, né, que é o alto alemão, predominante na época de Carlos Magno, o grande imperador romano, né, que, digamos assim, conquistou toda a Europa, né, de 768 a 814, para o Mittelhochdeutsch, antigo médio alemão. No entanto, foi durante o Renascimento e o período da Reforma que a literatura alemã começou a florescer verdadeiramente graças à contribuição de Johannes Gutenberg, por inventar a prensa em meados de 1450, que por consequência possibilitou para Martim Lutero publicar a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Então, a invenção da prensa, creio que tenha sido o grande diferencial para difundir a literatura alemã. Martim Lutero, né, que foi o criador do protestantismo, que foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o idioma alemão. Isso aí também ajudou muito na alfabetização do povo, que começou também a se interessar na literatura, a ler, a procurar o conhecimento. Então, creio que a invenção de Gutenberg modificou os rumos, né, da literatura alemã, da língua alemã como um todo e até da própria humanidade. Então, agora eu vou passar
para o meu colega Henrique continuar a apresentação. Os contos de fadas dos irmãos Grimm. Os contos ambientados em um universo imaginário habitado por bruxas, princesas e criaturas mágicas dos contos de fadas, que os irmãos Grimm, conhecidos por compilar o registro de contos populares alemães e de outros países europeus, fazem parte, desculpa. Peraí, desculpa. Posso começar? De novo? Isso. Desculpa, pessoal. Pode continuar, não tem problema. Eu vou contar sobre os contos de fadas dos irmãos Grimm. Os contos ambientados em um universo imaginário, habitado por bruxas, princesas e criaturas mágicas, dos contos de fadas que os irmãos Grimm, conhecidos por compilar o registro de contos populares alemães e de outros países europeus, fazem parte do... Tendo escrito histórias mundialmente conhecidas, ambientadas em fábulas como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, e João e Maria e Cinderela. Contar histórias expressava a essência da cultura alemã e lembrava o espírito e os valores básicos de seu povo. Ao escavar as tradições orais da língua da Alemanha, os irmãos Grimm queriam urgentemente preservá-las do desaparecimento do para sempre, ficar em silêncio no tumulto dos nossos tempos. Ao Desculpa. Eu continuo aqui ainda, né? Isso. Ao planejar aulas e atividades didáticas com contos de fadas, o professor tem a oportunidade de trabalhar com histórias já conhecidas por seus alunos, facilitando dessa maneira o processo de aprendizagem da língua alemã. Para que essa abordagem didática seja eficiente, é interessante planejar e elaborar recursos que facilitem a aprendizagem, como, por exemplo, jogos com cartas para aquisição de vocabulário, atividades de jogos de tabuleiro, para promover atividades de dramatização com teatro e encenações. Isso, posso prosseguir agora? Desculpa. Então, agora eu vou passar para o companheiro Newton. Tá. Obrigado, Henrique. Bom, dando seguimento, a proposta para o primeiro plano de aula é apresentar os contos de fada em alemão, revisar bem como aprofundar os conhecimentos prévios dos aprendizes acerca dos verbos, tanto no presente quanto no passado, como também trabalhar no aprendizado de adjetivos com palavras lúdicas. No momento da etapa de introdução, o docente apresenta os contos de fada como uma breve explicação a respeito, seguido por atividade de leitura dos contos em português, em paralelo com textos em alemão. Para a etapa de desenvolvimento, são propostas atividades visando a fixação do conteúdo da aula. Primeira atividade propõe aos alunos jogarem um jogo de tabuleiro denominado Teste Seu Conhecimento, de perguntas e respostas sobre contos de fadas. Essa é sempre uma tentativa de tornar a aula mais lúdica, mais agradável, e por isso o uso desses textos dos irmãos Grimm é tão importante e tem um efeito prático muito eficaz. Segunda atividade, os aprendizes jogam o jogo de memória com adjetivos, os quais fazem parte do texto a ser trabalhado em sala. Também é uma forma de integrar os textos dos contos através de jogos com aspectos da gramática, como os adjetivos. A terceira atividade, revisar e aprofundar os conhecimentos sobre o passado, tempo no subjuntivo e conectores em alemão, bem como exercitar a declinação dos adjetivos. E a quarta atividade, aprofundar os conhecimentos a respeito dos tempos verbais, presentes, passado, o pretérito perfeito e o imperfeito, sempre buscando nos textos dos contos esses tempos verbais e fazendo uma referência ao aspecto gramatical deles. Como resultado das discussões, nós podemos sintetizar dizendo que os contos alemães que foram criados pelos irmãos Grimm, temos uma ferramenta que pode nos auxiliar muito no ensino do idioma, tanto na parte gramatical, da pronúncia, como do vocabulário alemão. São histórias que nos levam a viajar pelo mundo da imaginação
e nos prendem de uma forma que a assimilação e o entendimento se torna mais fácil. Os resultados desse trabalho indicam que a utilização dos contos infantis dos irmãos Grimm no processo de ensino e aprendizagem do idioma alemão pode ser altamente eficaz. A riqueza linguística e cultural dessas histórias proporciona um ambiente imersivo e envolvente para os alunos, incentivando-os a se envolver ativamente com o idioma, porque não é apenas sobre o idioma, esses contos também trazem muitos aspectos importantes da cultura alemã que estão ali introjetados nessas histórias, nesses contos que trazem sempre aspectos sobre justiça, moralidade, que restam também das suas histórias. E, por fim, nós apresentamos aqui as nossas referências bibliográficas, com destaque para Magalhães, Poliana, Lorenzi, Silvia, e aí todos esses que estão já constantes no nosso paper, e aí foram as nossas fontes utilizadas para a pesquisa. Então, com isso, eu e meus colegas, encerramos a apresentação, agradecendo aí pela atenção.